Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Aqui é a professora Lidiane, de produção textual. A gente vai iniciar hoje um conteúdo novo e importantíssimo para vocês, ok? Esta é a aula que vocês vão revisar, vão guardar. É um conteúdo que vai ser útil também para os próximos anos, para aqueles alunos que vão fazer concursos e vestibulares, a exemplo do Enem. Hoje, o nosso tema da nossa aula é o gênero dissertação escolar. Então, para que vocês acompanhem aí, estamos na semana 5, no volume 8, na unidade 15. Vamos iniciar. Pessoal, quais são os objetivos que a gente vai ter para esta aula e que eu pretendo enfatizar bastante, que vocês guardem para os próximos bimestres, inclusive para o ano que vem? Primeiro, a gente tem que compreender as condições de produção de uma dissertação escolar. A gente tem que reconhecer algumas estratégias de argumentação, isso aí a gente vai ver bastante. A gente vai ver agora nesse bimestre e vai ver no bimestre que vem também, tá? Então, são duas, deixa eu até voltar aqui da importância delas. Então, a gente tem que compreender em que condições, como, né, de que forma eu escrevo, né, uma dissertação escolar. E eu tenho que reconhecer estratégias para que eu consiga lançar os meus argumentos de uma forma que eu domine essa estratégia e os argumentos fiquem claros e bem escritos. Então, as estratégias argumentativas são um ponto forte para que a gente consiga fazer uma boa dissertação escolar. Em relação ao nosso roteiro, o que a gente vai fazer? A gente tem que ver a função, todo gênero tem uma função social, a gente tem que ver a função da dissertação escolar. A gente vai ver a estrutura básica dela. Por quê? Porque a estrutura básica é aquela que é cobrada na maioria dos concursos e vestibulares, né? E a gente também vai ver os critérios de avaliação. Os critérios de avaliação que nós vamos trabalhar dentro da dissertação escolar são aqueles critérios que vocês vão se deparar tanto no Enem como nos vestibulares local aqui do nosso estado. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para o conceito. Gente, o que é uma dissertação escolar? A gente, quando escuta dissertação, lembra de tipologia textual, né? Dissertativa, né? Expositiva, argumentativa. A gente lembra mais ou menos disso aí quando trabalha com esse termo dissertação. Só que dissertação escolar é um gênero textual, não é uma tipologia textual, ok? Então vamos lá, vem aqui o conceito. É um gênero textual, é um gênero textual que constrói uma opinião em torno de uma questão proposta, em torno de um tema. Geralmente é produzida no contexto escolar por alunos do ensino médio, por vocês, ok? É a construção de uma opinião. Não é simplesmente falar o que você pensa, no que você acredita. É fazer isso de uma forma construtiva, sequenciada, lógica, para fazer com que as pessoas, ao terminarem de ler o seu texto, entendam o seu posicionamento. Porque você foi convincente, né? Você foi claro, objetivo, dentre outros critérios. Então aí, ó, a gente vai ver todas essas partes que eu estou mostrando agora para vocês, inclusive esta aí está dentro do material do livro integrado de vocês, ok? Então vamos lá. A dissertação escolar é um texto que se organiza basicamente em 3 partes com funções distintas. Gente, a estrutura básica da maioria dos textos, na maioria dos gêneros, é começo, meio e fim, não é? A gente adapta esse vocabulário dentro da dissertação escolar para introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Então, o que vai ser uma introdução, o que vai ser um desenvolvimento, o que vai ser uma conclusão dentro de uma dissertação escolar? Vamos lá. Uma introdução é uma proposição, é a gente conseguir lançar informações, não precisa explicar, não precisa usar exemplos, é apenas lançar a informação que em seguida eu vou explicar. Então, olha o que traz aqui o material de vocês. Referência ao tema e a apresentação do posicionamento do autor sobre a questão tratada. Então, dentro da introdução, eu tenho que fazer referência ao quê? Aquele tema que foi proposto, que foi me dado para que eu escrevesse, ok? Vamos lá. Em sequência, olha, em relação à estrutura, muitos alunos que não têm tanta familiaridade com esse tipo de texto perguntam, professora, a gente vai pular uma linha de uma parte para outra? Não. Eu vou colocar o nome introdução e escrever? Não. A gente está falando de um texto em prosa sequenciado. Eu sei que é a introdução, que é o desenvolvimento ou que é a conclusão pelo conteúdo que se encontra lá, ok? E existem muitas questões no Enem que eles trabalham com sequência textual, começo, meio e fim.
Como? Eles fazem uma questão na prova de linguagens, pegam um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, com vários parágrafos de desenvolvimento, misturam como se fossem uma peça, um jogo de dominó, e você vai ter que, ao ler aquele trecho, identificar se é introdução, desenvolvimento, conclusão, e se for desenvolvimento, é um primeiro momento, um primeiro parágrafo, é o último parágrafo, existe uma sequência aí dentro, elementos estruturais do campo da coesão que me levam a ter essa certeza. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, você não precisa escrever dentro da dissertação escolar, porque a sequência vai passar essa informação a quem está lendo o texto, ok? E sem pular linha. O desenvolvimento. Desenvolvimento é a apresentação de argumentos convincentes em defesa da tese. É a explicação do que eu disse lá na minha introdução. Então, eu coloco na minha introdução os meus posicionamentos e aqui eu respondo por que eu coloquei. No que eu me baseei, né? O que eu conheço, o que é que eu penso a respeito disso, para que eu consiga explicar para você esse meu posicionamento. Lembrando, a gente está falando de uma dissertação escolar. Aqui a gente vai convencionar, e aí eu vou exigir de vocês isso, realmente eu vou exigir, porque é cobrado na maioria dos concursos e vestibulares, e é um diferencial em relação ao outro gênero que nós também vamos trabalhar, que é o artigo de opinião. Vocês não vão se posicionar aqui em primeira pessoa do singular, ok? Ninguém aqui vai usar o eu ou o sujeito oculto, né? Acredito, acho, creio, não. Aqui vocês vão se posicionar de forma mais impessoal, ok, gente? Então, o desenvolvimento é a apresentação convincente de argumentos em defesa da tua tese. Então, aqui ele colocou, cadê a seta? Aqui. Aqui ele colocou argumento 1, argumento 2, argumento 3. A nível de convenção, apenas a exemplificação. Na maioria das redações que vocês irão fazer, tanto como dissertação escolar, né, na disciplina, como no vestibular, né, local e no Enem, vocês vão trabalhar com parágrafos de desenvolvimento. Então, se eu fosse dizer para vocês, professora, quantos parágrafos eu vou fazer? Isso depende da habilidade textual de cada um, né, da compreensão e do conhecimento de mundo de cada um. Mas o positivo colocou 3 aqui porque é um padrão, mais ou menos. Se vocês imaginarem que em uma redação o número de linhas varia entre 25 e 30, e vestibulares que até tem 40, né, 35, 40 linhas, a gente leva em consideração que cada parágrafo vai ter em torno de 5 a 6 linhas, né? Isso é uma convenção, porque as linhas são sequenciadas e é vocês que vão decidir o tamanho dos parágrafos. Mas para a gente fazer de uma forma mais estruturada, né, mais visivelmente, esteticamente organizada, então seria um parágrafo para a introdução, o último parágrafo para a conclusão e os parágrafos intermediários, os que ficam no meio, para o desenvolvimento. E aí vocês levariam de um parágrafo, 2, 3, né? A maioria das boas redações tem entre 2 e 3 parágrafos, né? E aí eu cito boas redações para concursos e vestibulares, levando em consideração o número de 30 linhas, né? Máximo de 30 linhas, ok? Vamos lá. Em relação à argumentação ainda, em relação ao desenvolvimento, o que eu quero marcar para vocês? Quando você foi lá na introdução e você fez uma sequência de posicionamentos, o posicionamento que você vai defender primeiro corresponde ao primeiro posicionamento lançado na introdução. O segundo ao segundo, o terceiro, se existir, ao terceiro. Você não pode simplesmente fazer 3 posicionamentos, lançar 3 argumentos aqui, e aí, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, defender o último posicionamento que você lançou, porque isso quebra a tua sequência, a tua progressão textual. Tranquilos? Então, em relação à estrutura da dissertação, a estrutura básica de uma dissertação escolar, ela vai ter introdução, desenvolvimento, seguindo a sequência dos argumentos apresentados na introdução. Em seguida, a gente vai fazer um fecho, né? Fazer o desfecho da nossa redação, fazer uma conclusão. Então, aqui ele coloca para vocês fechamento das ideias apresentadas, mantendo-se a coerência com a tese e com os argumentos trabalhados. Pode apresentar uma reflexão ou uma proposta de intervenção. Grifem isso aí, marquem no material de vocês. Por quê? Porque uma conclusão ela não é composta unicamente de uma proposta de intervenção. Um dos tipos de conclusão é que tem proposta de intervenção. E vocês sabem que o Enem, que é o nacional, que todo mundo vai fazer,
exige uma proposta de intervenção. Mas existem vestibulares locais em que essa proposta ela não é um critério de avaliação. Você vai lançar se você tiver habilidade ou tiver interesse em fazer isso, mas você não é obrigado a fazer isso, ok? Então, fazer uma proposta de intervenção faz parte da conclusão. Tudo bem, mas o que tem mais dentro de uma conclusão? O que é uma conclusão? Então, a gente viu aí no começo, uma conclusão é uma finalização do texto. Dentro da conclusão, eu não crio novas expectativas, nem lanço novos argumentos. Dentro de uma conclusão, eu tenho que fazer uma retomada da minha tese. Eu tenho que fazer o quê? Um fechamento, um retorno ao início do texto para fechar, para fazer uma espécie de ambiente linear, né, circular, eu acho melhor circular, né, um ambiente cíclico em relação àquilo que eu fiz. Eu comecei, eu desenvolvi e eu terminei, né? Eu crio uma sequência estrutural lógica. Então, a conclusão, ela tem que ter o que a gente chama de síntese. E aí, eu posso, depois da minha síntese, lançar a minha proposta de intervenção, que é uma maneira da gente lançar uma ideia ou uma orientação para que algo que está sendo feito seja intensificado, para que o problema se amenize, algo que está sendo feito seja cessado, para que o problema se cesse, ou que eu lance uma ideia inédita, uma ideia que pode ser colocada como sendo original, para que ela seja aplicada a este problema e assim consiga amenizar ou resolver, na maioria dos casos apenas ameniza, né, ou melhora a situação do problema que o tema trouxe. Todo tema de redação, ele não é um tema linear, confortável, ele traz um problema, ele traz uma polêmica. E é por isso que ele tem que trazer, porque ele gera um posicionamento. Senão todos os textos seriam iguais, seriam muito fáceis, muito simples, né, muito confortáveis de se escrever. Tranquilos? Então, isso que a gente acabou de ver aqui é uma estrutura básica de uma dissertação escolar, de um texto no gênero redação. Vamos lá, seguindo aí a ordem. Existem dois tipos de dissertação. Então, nós vamos trabalhar especificamente com um, que é a dissertação escolar, né? Mas por uma questão de esclarecimento, para que vocês dominem também e tenham esse conhecimento a respeito de outros tipos de dissertação, existem dois. A dissertação argumentativa, que é a dissertação escolar que nós vamos trabalhar, mas também há a dissertação expositiva, gente, ok? Então, vamos lá. A dissertação argumentativa, ela busca convencer o leitor a aceitar a tese apresentada, ou seja, eu vou lançar um tema. A partir do tema, eu vou criar o meu posicionamento na minha introdução. No meu desenvolvimento, eu vou tentar explicar por que eu tenho esse meu posicionamento para convencer o leitor, para convencer vocês. E para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar de vários recursos argumentativos, né? A gente vai trabalhar bastante essa ideia de recursos argumentativos. Então, a dissertação argumentativa é aquela que vai ser o nosso foco, ok? A dissertação expositiva, ela faz referência de ideias, teorias ou conceitos sem se preocupar em apresentar argumentos, pois seu objetivo não é o convencimento do leitor. Então, ela é muito mais utilizada não dentro da educação básica, do ambiente escolar, é mais dentro do campo acadêmico, ok? Vamos lá, dar sequência aqui. Eu trouxe para vocês o enunciado básico clássico que a gente encontra em um dos maiores concursos e vestibulares do país, que é o Enem. Gente, essa redação que está aqui, esse texto que está aqui, ele é repetido ano após ano nas provas de redação do Enem e apenas trocado o campo tema, não é? Onde aí eu coloquei as cerquilhas daqui, ó. Deixa eu usar a seta do mouse. É aqui que se encontra o tema, mas o texto é o mesmo. Inclusive é o texto que a gente usa para as nossas propostas de redação para a terceira série do ensino médio, para que exista uma maior familiaridade, contato diário com esse enunciado e vocês não se sintam tão pressionados ou a interpretar, né, o tema, o enunciado na hora da prova do Enem, porque vocês já entraram em contato com ele várias vezes previamente. Então, a partir da leitura dos textos motivadores, o que são textos motivadores? É porque é normal, quando a gente lança um tema, a gente trazer trechos, né, de reportagens, de notícias, né, citações de livros, de autoridades a respeito do tema que eu estou lançando, para que você tenha noção
básica, assim, mais ou menos eu estou entendendo. São perspectivas, às vezes são informações numéricas, estatísticas, às vezes são reflexões a respeito do tema, para que vocês não fiquem, vamos dizer assim, sem base, né, sem alicerce, para começar a redação de vocês. Eles são textos motivadores. Vocês não vão utilizar os textos motivadores e copiá-los dentro da redação e não vão citá-los na redação de vocês, porque se vocês fazem isso, vocês perdem pontuação. É critério de avaliação, tem no manual, tanto no manual do Enem, como nos nossos vestibulares locais, que também adotam a colocação de textos motivadores, ok? Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, ou seja, é o seu conhecimento de mundo que também vai determinar aquilo que você vai escrever. Redija um texto, você vai fazer um texto dissertativo, argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, esse texto ele tem que estar na norma padrão. Tem que respeitar a norma padrão, tem que usar a pontuação, a sintaxe, né? A morfologia, a fonologia, a fonética, a fonologia, de acordo com o que está manuscrito na norma padrão. Tem que ter o domínio culto da língua para fazer isso aí. Então, gíria você não vai usar, marca de oralidade vocês não irão usar, problemas de pontuação, de sintaxe, né? Regência, colocação, concordância, tudo isso que vocês cometerem de erros em relação à norma padrão, isso aí vai ser descontado pontuação, porque é critério de avaliação. Tranquilos? Então aí, ó, em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. E aí ele vai lançar um tema para você. Apresentando proposta de intervenção. Logo, dentro da minha conclusão, eu tenho que fazer o quê? Além de fazer a minha síntese, lançar a minha proposta de intervenção, que respeita os direitos humanos. A minha proposta de intervenção ela tem que condizer com o respeito à sociedade, à cultura de cada um. Tem a ver com essa convenção do que a gente chama de direitos humanos. Tem que lembrar disso ao fazer a proposta, porque se você colocar propostas que têm cunho violento, né, e que não respeite o outro, né, a diversidade, isso aí sim vai ser considerado desrespeito aos direitos humanos. Ok, gente? É para você selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa, com ideias sequenciadas, claras, objetivas e coesa, com elementos de coesão, com conjunções, pronomes, artigos, pontuação, de tal forma que sugere coerência e coesão ao seu texto, para que você consiga, através dos argumentos e fatos, defender o seu ponto de vista. Então, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Este aqui é o enunciado básico, clássico, que a gente vai encontrar na prova do Enem, nas provas que vocês irão fazer dentro da nossa escola. Tranquilo? Vamos dar seguimento aqui. Isso aqui é um print do que está presente lá no manual do aluno dos vestibulares, a respeito da dissertação escolar, a respeito do gênero textual que vocês irão escrever. Então, olha, a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa porque vai de um ponto ao outro da folha, né, das linhas, não é um texto em verso, em oposição à ideia de verso, do tipo dissertativo, argumentativo, no gênero, né, dissertativo, argumentativo, sobre um tema de ordem social, científico, cultural ou político. Então, o tema que eles vão lançar lá não é um tema específico de alguma área do conhecimento, não. É um tema que tem a ver com a sociedade. É um tema que exige de você um conhecimento de mundo para que você o escreva. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. E aí, gravem esse termo competências, que a gente no final dessa aula vai falar a respeito delas e quais são os critérios que os vestibulares avaliam, ok? Nessa redação, você deverá defender uma tese, um ponto de vista, né? Uma opinião a respeito do tema proposto, apoiado em argumentos consistentes, estruturados de forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. O texto, se você
um estrangeiro em nosso país, se você conhece outra língua mais do que conhece a língua portuguesa, mesmo assim o Enem, os vestibulares locais, eles exigem que você faça o texto na língua portuguesa, na língua oficial do nosso país. Por fim, você deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeita os direitos humanos. Resumindo, eles vão dar um tema, nós vamos na introdução lançar a nossa tese e aí nós vamos lançar os argumentos que nós vamos explicar dentro do desenvolvimento e nós vamos fechar o nosso texto por meio da conclusão, lançando a síntese e a proposta de intervenção. Isso aqui foi um print que eu fiz, gente, olha cá, ó. É lá do MEC, tá no manual do aluno, redação do Enem. É o mesmo texto de 2009 para cá, eles só fazem editar, né? Mas o print, a estrutura é a mesma, ok? Aí agora a gente vai falar a respeito dos critérios de avaliação. Quais são os critérios de avaliação que a gente vai cobrar de vocês na dissertação escolar e que vai ser cobrado de vocês nos vestibulares e no Enem? Vamos lá. Lembram que eu falei que eles trabalham com a ideia de competências? Então aí ele vai avaliar competências que vocês tiveram que adquirir durante a educação básica, durante o ensino fundamental, a educação infantil e o ensino médio de vocês. Então, o Enem vai trabalhar especificamente com 5 competências, assim distribuídas. Primeira, domínio da norma padrão. Professora, quer dizer que se eu fizer um texto todinho, com a gramática impecável, eu vou pontuar no Enem e vou tirar 1.000? Não. Se você conseguir fazer um texto impecável, você vai estar apenas contemplando a primeira competência, porque existem mais 4 competências que vão fazer a avaliação de outras habilidades que você adquiriu durante a educação básica, ok? Então, olha, demonstra domínio excelente, gente, da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais e de convenção de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade. Exemplo, você fez o texto todo e você errou uma vírgula, um ponto, pronto, você não vai perder pontuação. Esse é o texto para quem vai conseguir 100% da nota na primeira competência. Então, vamos supor, a prova do Enem vale 1.000 pontos. Você, na primeira competência, fez um texto com domínio excelente da modalidade escrita, você vai conseguir 20% da nota, que equivale a 200 pontos. Tranquilo? Existem outros critérios de avaliação em que a tua nota não vai ser 200, vai ser 160, 120, 80, 40 ou nulo, ou zero, ok? Então, essa daqui é a redação que você tem que contemplar. O meu texto tem que ser assim para que eu consiga alcançar os 200 pontos na primeira competência. Na segunda competência, o que eles vão avaliar? Se eles não vão mais observar a minha gramática, né? Ele vai saber se você compreendeu a proposta de redação, se você entendeu o tema e durante o seu texto você escreveu sobre o tema. Então, olha lá. Eu desenvolvo o tema por meio de argumentação consistente. Lembre, nossa aula de hoje é sobre o gênero dissertação escolar. Então, a minha argumentação tem que ser consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, ou seja, eu tenho que saber escrever uma dissertação escolar. Tranquilos? Então, é aqui que se baseia a nossa aula de hoje. É isto aqui que eles vão avaliar mais de vocês. Eles vão avaliar tudo. Eu vou avaliar tudo nas dissertações escolares de vocês. Mas é essa competência que vai pontuar se você está dentro do gênero textual, se você compreendeu o tema proposto e se o conteúdo do teu texto está falando a respeito deste tema. Vamos para a seguinte? Vamos lá. São 5 competências, nós vimos 2 até agora. Aquela redação que eu estou apresentando e estas redações que eu vou apresentar são redações para você conseguir a pontuação máxima de 100%. A terceira competência vai avaliar o quê? Vai avaliar o teu conhecimento de mundo. Não vai avaliar a tua gramática, não vai avaliar se você compreendeu o tema. Vai avaliar o que você escreveu, o conteúdo, a minha articulação textual. Como eu construí o meu texto, numa perspectiva de profundidade e reflexão do conteúdo. Então, olha,
Ele pede para que você, na terceira competência, faça o quê? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Como é que eu vou fazer isso? O que eu selecionei? De que forma eu vou relacionar e organizar e interpretar com as palavras que eu selecionei essas informações, esses fatos, opiniões e que argumentos eu lancei com base em tudo isso para defender o que eu estou querendo defender? Então, para você conseguir uma pontuação máxima nessa competência, o que tem que acontecer? Tem que apresentar informações, fatos e opiniões que estão relacionados ao tema proposto. Então, se eu chego lá no meu texto e lanço informação, fato, opinião e posicionamento que não tem a ver com o meu tema, é aí que eu perco o ponto. Se eu não tenho um bom conhecimento de mundo, se eu giro em torno de um mesmo assunto, eu não relaciono nem seleciono com outras áreas do conhecimento, com a filosofia, com a sociologia, com a história, com a biologia, com a geografia, com os campos do conhecimento humano, então eu tenho um pouco conhecimento de mundo. O que eu faço? Eu tenho poucas seleções e relações, a minha nota diminui. Então, apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria. Gente, isso aqui é o básico. Isso aqui é o que faz a diferencial, configurando a autoria. Então, a estrutura lógica, as relações que eu fiz, não é aquela relação que se faz no senso comum. Não é aquele texto que vai se repetir em todas as redações. Não é o básico. É as palavras que eu escolhi. O que eu escolhi escrever e a maneira, como eu escrevi aquilo ali, vai determinar se o meu texto tem autoria ou não. Ok? Vamos lá. Para a quarta competência, peraí, ele não vai mais analisar a minha gramática, nem se eu entendi o tema, nem o meu conhecimento de mundo. E ele vai analisar o que agora? Então, aqui na quarta competência, ele vai analisar um ponto específico. É um recurso da coesão textual, ok? Então, demonstrar domínio dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, ele quer saber se você consegue fazer um texto de forma coesa. Se você selecionou as palavras certas, mas porque a ideia que você quer passar é aquela palavra que vai ajudar a proferir, que vai ajudar a exemplificar, a expor. Então, a argumentação, né, ela vai ser muito bem avaliada se você conseguir trabalhar bem conjunção, adjetivo, pronome, advérbio, artigo, elementos de coesão textual que vão promover ao teu texto uma unidade. Então, é isso que a quarta competência avalia, coesão. Se eu usei o embora, é porque eu quis fazer uma contraposição. Se eu usei o mais, eu quis fazer contraposição, mas eu não quis fazer uma contraposição em que as ideias elas estão em níveis diferenciados, elas estão no mesmo nível, só são opostas. Mas quando eu uso o embora, eu quero fazer essa ideia do argumento e do contra-argumento. Quando eu usei um portanto na minha conclusão, eu estou enfatizando e dando a pincelada, o início, que eu vou fechar o meu texto. Então, se eu uso um ele, é porque eu estou fazendo uma referência a algo que eu já citei antes, e essa palavra que eu já citei antes, ela está no masculino e no singular. Então, ele vai avaliar aqui os mecanismos linguísticos para deixar o teu texto único, com unidade, com amarração, né? Com uma sequência bem estruturada, e aí, para isso, eu vou observar o quê? Eu vou observar elementos da área da coesão. É isso que acontece. Então, ele coloca aqui no texto, né, para você conseguir um 100% na coesão, na quarta competência. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Eu vou usar mais, e, que. Começar os meus períodos com palavras que eu não posso começar. Exemplo, começar um texto com que, com ou seja, um que faz relação com o parágrafo anterior, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os elementos de coesão, porque ele é um dos critérios de avaliação, é uma competência a ser avaliada na redação de vocês, ok? E a nossa última competência. A nossa última competência tem a ver com aquela questão da proposta de intervenção. É ela que eu vou avaliar. Peraí, professora, está querendo me dizer que se eu não lançar na minha conclusão a minha proposta de intervenção, eu vou perder 200 pontos? Vai. Se você não lançar, você vai perder 200 pontos. Se você lançar e ela não for muito boa, tiver alguns problemas, a tua pontuação vai existir, mas ela não vai ser a máxima. Então, para que você consiga a pontuação máxima na quinta competência do Enem, que é elaboração de proposta de intervenção para o problema abordado,
Você vai ter que fazer o quê? Elaborar muito bem a proposta de intervenção. Tem que detalhar. Isso aqui é importantíssimo. Eu lanço a proposta e eu não detalho, eu não explico como é que ela vai ser aplicada, eu perco pontuação, eu não tenho uma pontuação máxima, ok? Relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, em relação à dissertação escolar, ela é um texto, é um gênero textual, não é? Em que você vai trabalhar tanto o fato como o argumento. Ele vai ter uma estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão. É um texto que vai avaliar teu conhecimento de mundo, gramatical, conhecimento linguístico na perspectiva da coesão, vai avaliar o teu domínio do gênero e vai avaliar se você consegue, a partir do tema proposto, lançar uma possível sugestão de solução para ele. É basicamente isso que a gente vai trabalhar trabalhamos nessa aula e vamos trabalhar neste gênero textual. Ok, gente? Olha, eu vou lançar lá no Portal Positivo uma proposta de redação para vocês. E aí vocês vão ter que fazer no gênero dissertação escolar. Essa proposta ela vai ser lida, avaliada e vai ser corrigida. E é a partir daí que a gente vai começar a ver o nível em que vocês se encontram para fazer com que esse nível ele melhore, não é? Com o simples critério de que a gente quer com que vocês façam o quê? Cheguem no vestibular, cheguem lá nos concursos e consigam uma vaga na graduação e consigam produzir dissertações, monografias, teses, né, artigos com um poder argumentativo muito bem diferenciado em relação aos outros. E é por isso que a gente começou agora a trabalhar com vocês a dissertação escolar. Pessoal, essa aula está se encerrando. Eu agradeço a vocês, foi muita informação, então eu aconselho vocês a assistir esta aula mais de uma vez, pausar, grifar no material de vocês o que está lá escrito. Eu vou lançar lá no Positivo uma atividade, também vou lançar atividades do livro integrado e a gente encerra por aqui. Beijo para vocês, se cuidem até a nossa próxima aula. Tchau!